Vos damos o dito poder que todos os mares, ilhas e terras que forem ou estiverem dentro da demarcação e limitação de costas, mares e ilhas, e terras que ficarem de nosso senhorio e conquista, sejam de nossos reinos e sucessores deles. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e as indústrias, sou servido abolir, revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Concidadãos, o povo, o exército e a Armada Nacional acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. Sigo o destino que me é imposto. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A coleção Textos Políticos da História do Brasil, organizada pelos cientistas sociais Paulo Bonavides e Roberto Amaral, se divide em 10 volumes, com 8.174 páginas. São 1.175 documentos integrais, contando uma história de quase 500 anos. A ideia nasceu, em verdade, da minha parte, de uma dificuldade que eu tive no projeto de uma obra que seria uma história constitucional do Brasil. Busquei documentos e verifiquei que havia absoluta carência de escritos, de textos, de documentação original, dos quais eu precisava. Me empenhei, desde 60, a fundo, na ideia de operar, levar a cabo um levantamento o mais completo possível dos documentos fundamentais. Precisamente muitos daqueles que me faltaram na ocasião em que quis e não pude escrever aquela história constitucional. Nós começamos a pesquisa em torno dos anos 70, um pouco antes dos anos 70. Era um projeto para ser editado pela Universidade do Ceará. Começou na Fundação Getúlio Vargas, depois pela Universidade do Ceará, que terminou sendo reduzido e tem uma primeira edição em 1972, com uma antologia de antologia, que foi como a Universidade do Ceará se fez presente do ponto de vista editorial no 60º da Independência. Até aqui, por iniciativa de uma pessoa importantíssima para este país, para a cultura desse país, a dona Leila Castelo Branco, então editora das edições técnicas do Senado Federal, a obra foi trazida aqui para o Senado. Nós tivemos, anos atrás, a primeira versão do que eu chamaria da grande obra. Primeira questão, nós queríamos documentos íntegros. A história do Brasil, um pequeno parênteses, é feita de recontagem. O primeiro historiador, o segundo que escreve sobre a obra que encontrou, o terceiro sobre a obra que encontrou, assim vai. É uma montagem de superposições. Raramente você encontra o historiador, a formulação histórica a partir da pesquisa documental. Quando ela vem, é de forma incidental e muitas vezes mutilada. Nesse sentido que eu estou aplicando. A obra não vem na sua integridade. Então, o historiador cita pedaços, cita trechos que são da sua conveniência. Nós queríamos o texto integral.
para que o leitor que faça a interpretação. Foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a localização das fontes. Muitas vezes a obra é citada e não é indicada a fonte. A terceira dificuldade é que nós não queríamos delimitar as fontes. Nós queríamos, sempre que possível, ir ao original. A outra grande dificuldade é a má conservação dos documentos. O Brasil não tem tradição de pesquisa documental, nossos historiadores não têm essa tradição, os nossos cientistas políticos não têm essa tradição, as próprias personagens históricas, só recentemente que estão compreendendo isso, estão fazendo seus próprios arquivos e doando a instituições para mantê-los e pô-los acessível aos estudiosos, aos pesquisadores, e fundamentalmente a dificuldade de acesso. Por exemplo, eu pesquisar uns documentos na biblioteca do Ceará, foi uma coisa que eu quero até dizer isso aqui, porque me traumatizou. Fui procurar edições antigas do jornal O Libertador, que fez a campanha abolicionista no Ceará. Estavam jogados assim, já quase sem encadernação, 2 quilos de poeira a cada página, alguns recortados de gilete. Enfrentávamos coisas dessa ordem, mas acho que superávamos muitos deles. Continuamos com a mesma animação à Festa da Glória Cearense, em nome da dignidade da pátria e dos créditos de primeira província livre do Brasil. Ela tem uma função didática de facilitar a consulta. Nós começamos com o que chamaria aqui, o que nós chamamos na obra os antecedentes, a parte que se antecede aos movimentos que terminariam com a descoberta do país. Temos o período da formação, quando este espaço geográfico começa a se transformar em país, ainda não em nação. Depois nós temos o período da transmigração da família real, o Primeiro Império, a Regência, o Segundo Império e o grande período da República. A República dividida como, classicamente, a Primeira República, que vai até 30, depois aquele curto período democrático, de certa forma, o primeiro período democrático realmente da República, o período que vai até 37, com exceção do período de 30 a 32, que foi o governo provisório, portanto, a ditadura. Nós temos aí o Estado Novo, que é a primeira experiência autoritária da República Brasileira. Aí temos a República de 46, com a derrubada da ditadura Vargas, e esse período vai até quando, novamente, o quadro constitucional e democrático é rompido pelo golpe militar de 31 de março a 1º de abril, e então, nesse momento, nós paramos a pesquisa. Quando o meu governo se impunha vitoriosamente na repressão à ganância dos exploradores da economia popular, tabelando medicamentos, fixando aluguéis, assisti mancomunarem-se contra mim numa ação insidiosa dos que sempre se locupletaram contra a miséria do nosso povo. Levantou-se a grita da incompreensão e do egoísmo, do capitalismo intolerante, desumano e anticristão. Creio que é o momento de entregarmos às Forças Armadas o destino, o desfecho da crise que o ex-presidente João Goulart aqui desencadeou. A desordem prejudica a todos, mas a desordem prejudica sobretudo aos mais pobres, aos humildes, porque a desordem é a escada através da qual os tiranos sobem ao poder. Reformas vêm, mas com paz, com lei, com honra, com ordem. Brasileiro, vamos ajudar o Brasil a sair deste pesadelo. Aqui não houve propriamente uma revolução e tudo se fez dentro da acomodação dos interesses de classe, dos interesses das classes sociais, que tiveram momentos em que o braço liberal prevalecia, mas sempre
as suas consequências mais favoráveis à institucionalização de um poder democrático acabavam sendo frustradas pelas correntes conservadoras e mais retrógradas. Essa obra, no seu conjunto, revela muitas coisas que me parecem interessantes e que cabe pontuar. Uma delas, que a história é recorrente. Muita gente está hoje enfrentando uma série de formulações, pensando que estão fazendo formulações novas, mas são apenas formulações reescritas, reformulações rigorosamente ideológicas, que apenas servem para matizar o discurso da dominação. Por exemplo, essa bula é uma formulação de globalização, de concentração de poder, de divisão de mundo. Então, essa divisão dominante que nós vivemos hoje, e que se constrói globalização, se inventa termos novos para significar questões antigas, isto é recorrente na história do Brasil. A abertura dos portos de 1808, se nós formos examinar e ler o texto, não é abertura, é o fechamento dos portos brasileiros, que são entregues à exclusividade, praticamente à exclusividade da importação inglesa. Nós examinando ainda, vamos pegar os documentos da independência, nós veremos que a independência do Brasil, o reconhecimento da independência, não foi negociado com Portugal, foi negociado com a Inglaterra, que exercia, naquele momento, a preeminência sobre o mundo e sobre o Brasil, que hoje exercem os Estados Unidos. Nós firmamos, o representante inglês que firma com o nosso representante o tratado de reconhecimento é o embaixador inglês. E lá já estão as bases do grande endividamento brasileiro, que começa aí. O abaixo-assinado se abstém de apresentar à elevada inteligência do ilustre ministro de Sua Majestade Britânica algumas considerações políticas de Estado que manifestamente ligam de modo íntimo os interesses da Grã-Bretanha à conservação das duas coroas de Portugal e do Brasil, no mesmo ramo da Casa Real de Bragança. Vamos ver, no início da República, a grande discussão. Se nós fechássemos os olhos, esquecêssemos o que estávamos vendo, tirássemos a parte histórica, nós pensávamos que estavam na discussão que dominou os últimos governos, o governo do primeiro Fernando e o governo do segundo Fernando, que é a questão do livre-cambismo, né? Da liberdade de comércio, da abertura, da destruição das barreiras, a abertura dos portos, etc. Isso tudo está na base do ingresso inglês, da dominação da indústria e do comércio inglês no Brasil, controlando a alfândega do Rio de Janeiro. A importação livre de matérias-primas ou produtos manufaturados similares aos que a indústria nacional já fornece ao consumo, abastecendo os mercados do país, viria a prejudicar esse importante ramo da atividade social e fator do engrandecimento da República, que o governo tem o dever de proteger. A abdicação foi em termos reais, consubstanciou uma verdadeira revolução, mas não pôde, não fez a sua, não convocou a Constituinte, que teria, digamos, dado rumos federativos, talvez até republicanos ao país. Eu não acredito que seria a dissolução do Brasil, não, seria a antecipação da República, uma grande república continental, em bases federativas. Quando o elemento liberal intentou, com o regente Feijó, isso a documentação esclarece muito, com o projeto de Constituição de Pouso Alegre, a Constituição das três batinas, das três sotainas, da Chácara da Floresta, em que, na sessão célebre de, creio que foi 31 de julho
de 1832, o elemento liberal tentou retomar o poder, otorgar uma Constituição através de um golpe de Estado parlamentar. Nessa ocasião, quando estava tudo preparado, nessa sessão célebre da Câmara dos Deputados, o Hermeto Carneiro Leão, futuro Marquês de Paraná, fez um discurso conservador e apelou para a legalidade constitucional da Carta otorgada. Quando, naquele momento, a legitimidade estava com os que haviam forçado a abdicação. A história é recorrente, sempre, o influxo liberalizante sempre de origem exógena e há uma reação nativa que desemboca em teses nacionalistas. Isso também vai explicar a questão das teses do desenvolvimentismo, que é uma discussão recorrente da história do Brasil, que está documentado. As forças liberais sempre defendendo a ideia da impossibilidade de um desenvolvimento autônomo, da construção nesta área, desse espaço geográfico de uma nação desenvolvida. E em contraposição, e isso teve muito, os documentos revelam a importância do ISEB e da administração, JK, já no final do governo constitucional Vargas, que a reação desenvolvimentista, a construção de teses, a necessidade da construção de teses vai explicar a possibilidade de, neste hemisfério, se poder construir uma nação e um país desenvolvido. Os europeus entre nós naturalizados e estabelecidos que derem prova de adesão ao Partido da Regeneração e Liberdade são nossos patriotas e ficam habilitados para entrar nos empregos da República para que forem hábeis e capazes. Havendo eu dado todas as providências para ligar a Constituição que se está fazendo em Lisboa e tendo chegado ao meu conhecimento que o maior bem que posso fazer aos meus povos é desde já aprovar essa mesma Constituição, hei por bem desde já aprovar a Constituição que ali se está fazendo. A nossa perplexidade histórica é que não sabíamos se seguiríamos, acompanharíamos as cortes que representavam o ramo liberal, o ramo realmente revolucionário de Portugal, o grupo do Sinério, o grupo que fez a Constituição Vintista de Portugal, e aquele que realmente parecia ser a vanguarda das ideias liberais, e que era a corrente realmente revolucionária em Portugal. E aqui no Brasil, nós nos enganamos a respeito dessa corrente, dessa tendência liberal das cortes. E tivemos uma resposta negativa ao sentimento nacional de libertação que estava formando a consciência do país e da quebra dos seus laços com a coroa portuguesa. Tanto que no Maranhão, primeiro na Bahia, primeiro no Pará, depois na Bahia e no Maranhão, formaram-se juntas governativas que juraram também as cortes, a Constituição que as cortes fizessem. Um juramento, portanto, em algo incerto, abstrato, que era uma Constituição que ainda não existia. E para dar solução à crise provocada pela impaciência popular, Dom João VI foi obrigado, numa manhã de pressões políticas para eles irresistíveis, e o seu temor de que perderia o controle da situação, otorgou a Constituição de Cádiz. É uma Constituição espanhola, de 1812. E essa Constituição prevaleceu no Brasil unicamente por cerca de 24 horas. Um dia. E Dom Pedro foi a pessoa que mais se insurgiu, em verdade,
se nós observarmos no contexto constitucional da época, todos os movimentos que se faziam para constitucionalizar o país, havia o interesse de Dom Pedro em que aquilo não prevalecesse. Porque se prevalecesse a Constituição de Cádiz, até que se promulgasse a Constituinte, os poderes autoritários do imperador seriam coartados, seriam restringidos, seriam diminuídos. Ele não teria a plenitude do poder absoluto. E, precisamente, para reaver esse poder, Dom João VI, debaixo da pressão do filho, e a situação era insustentável, revogou o decreto. Do nosso ponto de vista, há uma só crise, a crise constituinte, não resolvida. O processo constituinte é um processo sempre a posteriori ao processo sociológico-político. Ele tenta acomodar o que no conflito social foi resolvido. E o Brasil tem uma característica que vem repassando a nossa história, que na iminência da ruptura, que é o que resolve, o que se realiza é a conciliação. Então, sempre que há possibilidade de uma modificação social, a classe dominante promove a conciliação. E essas conciliações vão simplesmente prorrogando o processo. E nós vivemos hoje, como disse bem o Paulo, uma crise constituinte. Nós temos uma Constituição que não é o eixo do país, não é defeito dela, não é defeito das anteriores, é de um processo político que não se resolveu, que dá-se com a Constituinte de inauguração, de instalação do Império. Espero que ela seja muito consultada, seja realmente um instrumento de trabalho dos cientistas políticos, dos historiadores constitucionais e todos aqueles que acompanham essa crise que dissemos, crise constituinte, para distinguir de crise constitucional. A crise constitucional é uma crise de governo, a crise constituinte é uma crise das instituições. E essa crise vem desde a independência. Eu espero que ela estimule outras. Eu espero que ela ajude a juventude a compreender o Brasil e compreender o Brasil para mudar. Todo o nosso projeto, todo o nosso intento, eu sei que estou falando em meu nome do Paulo, foi de romper a fotografia. Nós queremos movimento. Nós queremos propor uma reflexão para que o passado seja um instrumento de mudança e não de conservação. E que, finalmente, o país supere a conciliação e construa a ruptura. A ruptura com esse modelo, a ruptura com esse fracasso de sociedade, esse fracasso de nação, esse fracasso de país, que não está nos problemas da sociedade brasileira, não está nos problemas do nosso povo, está na qualidade, na péssima qualidade da elite brasileira.